Fala galera que sempre nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, beleza? Boa noite, sejam bem-vindos. Vocês que estão chegando agora aí, vão sentando o dedo aí no coraçãozinho, vão sentando o dedo no like aí para o Instagram mostrar essa transmissão para mais gente. Meu patrão Maurício está aqui pela área, fala Maurício. Meu patrão Jorge também acabou de entrar, boa noite. A Laila de Moraes também entrou aqui. A Regi Reds está por aqui. Abraço, a Tainá Ferreira. Vamos chegando, galera. Vamos sentando o dedo no like aí. Chama mais gente para assistir essa transmissão. Chama a galera aí para acompanhar conosco. A Kátia Marinho está chegando por aqui. Maurício está por aqui também. Mais tarde tem live de Maurício, 10:03, que ele está com essa mania agora de fazer live com horário quebrado. Mas eu tenho menino pequeno em casa, não dá para fazer tão tarde não. Então, vamos embora. Vamos bater um papo aqui. Eu vou parar um pouquinho aqui as mensagens, tá bom? Vou parar aqui um pouquinho os comentários. Depois que eu passar a ideia para vocês aí, eu reabro os comentários. Deixa eu ir aqui. Desativei aqui temporariamente os comentários. Se vocês puderem continuar sentando o dedo no like, aí se vocês puderem continuar sentando o dedo no coraçãozinho aí, para eu ver que o Instagram está transmitindo para vocês, para eu ver que o Instagram está mostrando para vocês aí, para eu saber que vocês estão aí também, seria bem legal, bem interessante. Pessoal, eu gostaria de propor hoje à noite para vocês, nessa noite de domingo, aí, começo de semana, eu gostaria de propor uma autorreflexão, tá bom? Eu vou fazer essa reflexão com vocês, mas eu acho que ela só vai efetivamente ter sentido se depois você introspectar, você fizer uma autorreflexão, e de vez em quando eu faço essa autorreflexão. E essa autorreflexão se chama tempo, mais especificamente o que você está fazendo com o seu. E eu aprendi nessa vida que tempo é uma coisa curiosa. Tempo é uma coisa que nós recebemos no exato momento da nossa concepção, no exato momento que a gente é criado, que a gente é feito, mas que normalmente ele não se mostra para nós logo no início da nossa vida. Você nasce sem ter percepção de tempo, muito menos da passagem do tempo. Na verdade, você cresce e se desenvolve sem ter a noção exata da passagem do tempo. Uma criança, um bebê, ele não consegue perceber que para ele o tempo está passando. E curiosamente, quando nós somos jovens demais e muito velhos, quando nós estamos no início da vida e no ocaso da vida, o tempo ele tem uma velocidade que parece ser diferente. Você pega uma criança de 1 mês e depois olha para a mesma criança com 6 meses e depois olha para a mesma criança com 1 ano, você vai estar vendo transformações assim gritantes naquela criança em um curto espaço de tempo relativo. E a criança não percebe isso. A mesma coisa é um idoso. Você pega um idoso ali de 88, 89, 90 anos, parece que o tempo para ele corre mais rápido. As pessoas dizem que na velhice o tempo corre mais devagar, mas parece que para o idoso, quando ele está chegando muito próximo do ocaso da vida, o tempo corre mais rápido. E nós não nos apercebemos desse tempo, dessa dádiva do tempo, no início, no começo. Mas quando vem a idade adulta, quando vem a maturidade, para alguns isso vem ali aos 18, 19, para os outros aos 40, para os outros não chega nunca. Mas quando vem a maturidade, que normalmente chega para as pessoas aí, quando elas começam a viver por seus próprios meios, quando elas começam a enfrentar sozinhas as dificuldades da vida, quando elas começam a perceber as vicissitudes que é viver e o tanto de sapo que você tem que engolir e os momentos de alegria que você tem que aproveitar, a noção de tempo ela acaba chegando de forma mais coerente, mais coesa, ela se torna algo mais perceptível. E aí você percebe que muitas vezes você, por até não conseguir enxergar, por até não conseguir ver, não conseguir visualizar, não conseguir ter a noção desse patrimônio que é o tempo, você consegue perceber como você dilapidou esse patrimônio, como você perdeu esse patrimônio, como você simplesmente jogou esse patrimônio fora. E isso não é algo que você deve se culpar. O objetivo dessa reflexão não é que você se culpe. Você não pode se culpar por algo que muitas vezes você fez sem ter a noção do que estava fazendo. Todos nós, eu e vocês, desperdiçamos consciente ou inconscientemente
esse patrimônio tão maravilhoso que é o tempo. Todos nós, eu e vocês, nós literalmente jogamos fora um ativo que vai nos fazer muita falta em determinados momentos da nossa vida. E a maioria das vezes nós fizemos isso por imaturidade, por falha de percepção. A maioria das vezes nós fizemos isso porque nós não conseguimos sequer enxergar o que estávamos fazendo. Você não pode imaginar ali um jovem, um adolescente de 13, 14, 15 anos, você não pode querer dele que ele tenha a dimensão do tempo da sua vida e muito menos da passagem desse tempo. Então é até normal que esse jovem, que esse adolescente, até porque ele não consegue enxergar o que está acontecendo de fato, ele desperdice um preciosíssimo patrimônio naquele momento. A mesma coisa talvez alguém tenha feito aos 18, 19, 20 anos. Só que tem um detalhe, você não pode se permitir fazer isso para sempre. E aqui, pessoal, vai um alerta. Um alerta / conselho de alguém que tem 44 anos, que vai fazer 45 anos, que já errou muito na vida, que já dilapidou muito esse patrimônio precioso que é o tempo, mas que principalmente, que há mais de 2 décadas acompanha alunos de todo o país, primeiro presencial e depois no online, e percebe que esses alunos eles cometem exatamente o mesmo erro repetidamente, ciclicamente, muda o nome, muda o CPF, muda a cidade, muda o curso, muda os objetivos, mas os erros são sempre os mesmos. Então o meu objetivo é propor, principalmente para você que ainda é jovem, principalmente para você que está aí no começo da sua vida adulta, que acabou agora o curso superior de Direito, ou que ainda está na graduação, que está começando a pensar o que vai fazer da sua vida, que vai estudar para o exame de ordem, que vai estudar para concurso, ou que vai trabalhar na iniciativa privada, enfim, você que está se deparando com essa vida adulta, você que está se deparando por bem ou por mal, a fórceps ou não, com a maturidade que é necessária de se ter para que você consiga enfrentar essa vida adulta. Escuta o que eu vou lhe dizer. Você pode até ter dilapidado muito o seu tempo. E acredito que você o fez. Mas doravante, não se permita mais jogar fora esse patrimônio. Se você disser para mim hoje que tem que fazer uma escolha entre perder dinheiro e perder tempo, eu digo, perca dinheiro. Porque se você conseguir aproveitar bem o seu tempo, esse tempo é um patrimônio que vai lhe gerar novos recursos, inclusive pecuniário. Você, com o dinheiro, talvez você não recupere o tempo, mas você aproveitando o tempo, com certeza você recupera qualquer dinheiro perdido. E como você pode fazer isso? A primeira coisa é, não ache que você sempre terá tempo para estudar. Isso é a maior mentira, isso é a maior inverdade que você pode contar para si mesmo. Ah não, daqui a pouco eu estudo, daqui a 1 ano eu realmente vou cair de cara, eu vou esperar terminar a minha graduação para começar a estudar, agora ainda não dá, eu preciso aproveitar a vida, carpe diem, vamos aproveitar a vida. Cara, isso é lenda, isso é lenda. Carpe diem, aproveite a vida, nada tem a ver com você deixar de fazer o que é preciso. Aproveitar a vida não significa dizer que você terá que ser um eterno imaturo, acredite. A vida é muito melhor quando a gente a encara com maturidade. A vida é muito melhor quando a gente a encara com responsabilidade. Você terá alegrias muito mais verdadeiras. Você terá momentos de júbilo e de prazer muito mais reais do que se você estiver levando a vida na caixa dos peitos. Do que se você estiver levando a vida com irresponsabilidade ou sem querer acordar para a maturidade. E uma das primeiras coisas que você tem que entender é o seu momento de se preparar, o seu momento de criar a sua base é agora. Não interessa o que você vai fazer da sua vida, não interessa qual a sua área de conhecimento, não interessa qual o seu objetivo. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que produzir, você vai ter que prover os meios da sobrevivência sua e de uma futura família que você venha a constituir. Talvez hoje você esteja na casa dos seus pais, talvez hoje você tenha suas contas todas pagas, talvez hoje você nem precise se preocupar em ter que botar aí crédito no celular ou pagar a conta do seu telefone no celular, talvez hoje você não sabe quanto custa 1 quilo de arroz que você, quando chega em casa, graças a Deus, tem cozido lá, refogadinho, bonitinho em cima do fogão. E quero pedir a Deus que você tenha isso sempre,
Mas acredite, a possibilidade de isso acabar, a possibilidade de você chegar uma hora que você não pode mais depender dos seus pais, é a regra. Seus pais não vão viver para sempre. E ainda que vivessem, você não foi feito para ser dependente para sempre. Você não foi feito para estar sobre a tutela financeira. Você não foi feito para estar sobre a tutela de ajuda dos outros para sempre. Você nasceu para ser uma pessoa livre e plena. Mas você só vai ser uma pessoa livre e plena quando você conseguir satisfazer o mínimo existencial que você necessita com o suor do seu rosto. Infelizmente, nós vivemos uma realidade de pessoas mimadas. Nós estamos diante de uma geração de criaturas mimadas que acham que o tempo corre a seu favor, que todo mundo lhe deve alguma coisa e que não estão minimamente dispostas a amadurecer, porque amadurecer significa ter que resolver as broncas por si mesmo. Não se permita fazer parte dessa geração mimada, cara. Não se permita fazer parte dessa geração que transfere para os outros todas as responsabilidades reais da sua vida. Nós vivemos tempos onde os jovens polemizam tudo que não é essencial e o que é essencial eles transferem a responsabilidade para outros resolverem. O problema é que o tempo passa e você não vai ser jovem para sempre. O problema é que o tempo urge e nem sempre você terá quem resolva os seus problemas reais. E você precisa estar preparado para encarar a sua vida. Pai e mãe é maravilhoso. Eu espero que você tenha pai e mãe ad eterno. Eu espero que você tenha pai e mãe com condições de lhe suprir sempre. Mas você nunca será pleno quando os outros precisarem suprir o seu mínimo existencial. E é por isso que eu lhe digo, jovem, você tem um único caminho. Se preparar. Se preparar verdadeiramente. Aproveitar esse patrimônio que lhe foi dado no momento da concepção e que, como eu disse, você já dilapidou demais por imaturidade / desconhecimento, mas que agora você não pode mais se permitir fazer, que é o patrimônio do tempo. Acredite, lá na frente ninguém vai dar valor a você. Lá na frente ninguém vai chegar e lhe amparar e lhe aplaudir pelo que você aparenta ser, pelo que você acha que é, pelo que você gostaria que fosse. As pessoas na vida real, as pessoas no mundo real, elas vão querer chegar junto de você pelo que você tem aqui e pelo que você é capaz, com a sua intelectualidade, com o seu trabalho e principalmente com o seu conhecimento, de oferecer para estas pessoas. Bondade a gente tem dentro de casa. E nem sempre, viu? É bom que se diga, nem sempre. Bondade a gente tem dentro de casa, mas né? Nem sempre, até a página 2, porque às vezes nem dentro de casa a gente encontra bondade e compreensão. Mas eu quero crer que pelo menos pai e mãe vão lhe estender a mão quando você precisar. Mas o mundo não está nem aí para você, cara. O mundo não está nem um pouco preocupado para você. O mundo só vai querer estar perto de você se você tiver alguma coisa para oferecer. Tenha dinheiro, que você vai estar lotado de amigos. Fique liso e doente, que chega pai e mãe junto, irmão talvez, esposa, filho. E olhe lá. Sabe você jovem hoje que acha que a vida é TikTok, que a vida tá legal no Instagram, que a vida é like em rede social? Vai pagar tuas contas e buscar o teu mínimo existencial com TikTok, like e amigo em rede social. Sabe você hoje que alimenta o seu ego? Sabe você hoje que talvez sacrifique seu pai e sua mãe para que você aparente ter um status social acima do que você realmente poderia viver? Isso é uma mentira. E você está vivendo em uma mentira. As pessoas que efetivamente têm status social, elas não andam clamando aos quatro ventos. Ei, olhe para mim, veja minha roupa de marca, veja meu celular último modelo, veja o carro que eu ando, veja as viagens que eu faço, veja o vinho que eu tomo. Não, chefe. Elas são plenas, porque elas não precisam mostrar para os outros o que têm, porque elas simplesmente têm. E elas simplesmente têm por fruto do trabalho delas. Quem precisa mostrar aos outros o que tem é porque não trabalhou para tê-lo. E logo não sabe o valor que é. Não sabe a labuta que é para conseguir. Não sabe o tempo que se demanda para conseguir. Acredite, jovem.
Você precisa hoje fazer a sua base intelectual. Eu sei que nós vivemos tempos onde não se estimula a intelectualidade. Eu sei que nós vivemos tempos onde não se estimula o estudo. Eu sei que vivemos tempos onde se estimula a gritaria, o debate sem fim, o debate infindável, as lacerações de sentimento, as vitimizações. E está pior. Quando eu era adolescente, quando eu era jovem, tinha essas lacerações de sentimento, essas vitimizações, essa gritaria, mas eu acho que era 20% do que é hoje. Só que essa vitimização, essa gritaria, essa assoberbação dos males do mundo que você puxa para você, não vai lhe servir de nada no futuro. Sabe o que é que vai fazer a diferença na sua vida? Hora de leitura. Os livros que você leu, os casos que você aprendeu a resolver, as aulas que você assistiu, a concentração que você demandou e depois a transformação de tudo isso na prática como trabalho digno e honesto. Você só vai conseguir ser um bom profissional se você tiver uma boa base teórica. Quem tem uma boa base teórica nem sempre é um bom profissional, porque não adianta você ter base teórica sem converter em algo prático e efetivo. Mas dificilmente você vai ver um bom profissional, principalmente na área do direito, sem uma boa base teórica. Algumas atividades humanas, elas admitem um empirismo total. Vou dizer de novo, algumas atividades humanas admitem um empirismo total. Existem atividades humanas que você consegue desempenhá-las simplesmente pela repetição. Você vai aprendendo, e são atividades extremamente importantes. Mas o direito não é uma delas. Não se forma bons juristas com base exclusivamente no empirismo. Não se forma bons juristas com base exclusivamente na prática. Aquelas pessoas que querem ser juristas e que simplesmente querem aprender na prática replicando modelos, sabe o que é que elas vão ser? Elas vão ser meros copiadores, meras xerox jurídicas, como se costuma dizer. O jurista, e se eu falo para um público de direito, mas eu acredito que outras pessoas de outras áreas também me acompanhem, o jurista, como a maioria dos profissionais liberais, ele precisa da intelectualidade, ele precisa do estudo, ele precisa da leitura, ele precisa do conhecimento e ele precisa saber que o aprimoramento do conhecimento é diário e constante. E isso demanda o seu patrimônio tempo. Será que você está investindo esse patrimônio tempo como deveria nos estudos? Será que você simplesmente não está buscando desculpas, subterfúgios, para que esse patrimônio continue sendo desperdiçado como você o fazia aos 14, 15, 16 anos de idade, mas agora você tem 22, 23, 24, 25 e já não é mais um adolescente? Já não pode mais se permitir isso, mas será que por imaturidade, por medo ou por covardia, você não continua agindo como agia há 10 anos? E aí? Quanto você estudou hoje? Quanto você vai estar disposto a estudar amanhã? Quanto do seu tempo você está disposto a depositar para ser aquilo que na nossa sociedade hoje muitos não querem, têm preguiça ou não conseguem ser? Pessoas intelectualizadas. Nós vivemos numa sociedade que marcha cada vez mais para a idiocracia. Nós vivemos numa sociedade que marcha cada vez mais, para quem não sabe o que é idiocracia, para uma generalização da idiotice, para uma generalização do supérfluo, para uma generalização do fugaz, para uma generalização do raso, como diria Bauman, do que é líquido. O problema, e talvez a grande vantagem, é que as demandas reais da vida real vão continuar existindo. E essas demandas reais da vida real, elas só vão poder ser solucionadas por pessoas que tenham profundidade, por pessoas que tenham bagagem, por pessoas que tenham conhecimento. O raso nada mais é do que aquele que depende dos outros para todos os problemas sérios da sua vida. Aquele que não investe bem o seu tempo, ele vai ser um eterno cativo. Um cativo porque vai depender dos outros para pagar as suas contas.
Um cativo porque vai depender dos outros para solucionar problemas que se espera que um homem ou uma mulher adulta seja capaz de solucionar. Um cativo porque sempre vai ser um frágil emocionalmente, incapaz de superar as frustrações, e tem muita frustração na vida sim. Viver é ser capaz de superar frustrações. Um cativo porque vai viver sempre dependente do que os outros digam, o que ele deve ou não deve pensar, o que ele deve ou o que ele não deve acreditar. Só que se você não nasceu para ser cativo, e se você prefere não ser um raso, mas sim aquele capaz de resolver os problemas da vida real, os problemas sérios e pertinentes da vida real, você precisa colher ou você precisa apurar o ganho do seu investimento de tempo hoje. Quantas e quantas vezes eu digo, não, eu estou na graduação, escuto, né, gente dizendo, eu estou na graduação, a graduação não prepara ninguém para o mercado, eu vou para estudar depois. Bicho, se tu sabe que é a graduação, se tu acha, porque eu acho que isso é equivocado, tem graduações e graduações, mas se tu acha que a graduação não prepara ninguém para o mercado, estuda na porra da graduação, para que esperar se formar? Não, eu vou fazer exame de ordem só no ano que vem, a minha prova só vai ser lá para março ou abril, deixa virar o ano para eu começar a estudar, porque eu tenho que aproveitar a minha vida. Porra, se tu sabe que tu vai fazer prova em março e abril, para que tu vai esperar virar o ano? Para que tu vai continuar dilapidando esse patrimônio tão maravilhoso chamado tempo? Não, eu quero ser um profissional liberal, eu quero ser um advogado, eu quero cobrar os honorários que todos cheguem para pagar. Então se prepara para isso, estuda, lê. Acredite no que eu vou lhe dizer, um jurista é antes de tudo um humanista. E um humanista ele não vai dormir e acorda sendo humanista. Ser humanista demanda hora de leitura, não só daquele sua área de conhecimento, não só livros jurídicos, mas todas as áreas do conhecimento. Um humanista precisa ouvir boas músicas, ver bons filmes, conhecer boas peças de teatro, ter lido as obras clássicas, e isso demanda o seu investimento de tempo. Só que a maioria das pessoas sequer percebe e não estão investindo quase nada do seu tempo. Alguns dirão, não, Giovanni, mas eu desperdicei um mês. Teve a pandemia, eu parei durante a pandemia, foram poucos meses, talvez um ano ou dois, isso para uma vida não vale nada. Todo tempo vale alguma coisa, depende do seu referencial. 1/1000 de segundo faz diferença? Faz. Pergunte àquele cara que ficou em segundo lugar numa prova de automobilismo para ver se não faz diferença. 1 segundo faz diferença? Faz. Pergunte ao terceiro lugar na prova dos 100 metros rasos se ele não gostaria de baixar 1 segundo do seu tempo nas Olimpíadas para ficar em primeiro. 1 minuto faz diferença? Faz. Passe 1 minuto sem respirar debaixo d'água para tu ver a agonia que vai começar a dar nos teus pulmões. Um dia, 1 hora faz diferença? Faz. Imagine um paciente lutando pela vida e pela morte com uma parada cardíaca durante 1 hora, os médicos tentando reanimá-lo. Um dia faz diferença? Faz. Imagine aquele pai que chegou atrasado 1 dia para o sepultamento do filho e não pôde se despedir. 1 semana faz diferença? Faz. Pergunte a qualquer um que passou 1 semana num leito de UTI. 1 mês faz diferença? Faz. Pergunte a qualquer cativo que passou 1 mês preso injustamente no cárcere sem nada ter feito. 1 ano faz diferença? Faz. Pergunte a qualquer um que está 1 ano longe da pessoa que mais ama. Todo tempo faz diferença. Quando você relativiza o tempo e chega à conclusão que não faz diferença esse patrimônio tão maravilhoso que você está jogando fora, porque pura e simplesmente você está reforçando a sua imaturidade, o seu medo e a sua covardia. Você está tentando se convencer que o que está fazendo não é errado. E esse é o primeiro sinal dos imaturos e dos frágeis emocionalmente. É tentar achar que não erra. É tentar achar que o mundo conspira contra si. É tentar achar que a sua visão de mundo está certa. É tentar achar que ele tem uma fórmula revolucionária que muda a vida dele e que ele não precisa se adequar a padrões que há milênios estão imortalizados. É como se ele quisesse inventar a roda. Só que a roda já foi inventada. E a roda dele não funciona. O seu grande patrimônio é o seu tempo. Invista com sabedoria. E se você ainda é estudante, invista tudo que você puder
nos seus estudos. Eu me lembro, e aí já é uma experiência minha, essa experiência profissional, eu vou abrir até aqui os comentários para escutar a experiência de vocês quando eu terminar. Deixa eu ver comentário aqui. Quando eu terminar esse exemplo, eu me lembro quando eu vim aqui para Recife, eu morava em Fortaleza, tinha feito outro curso superior, enfim, tem uma história lá em Fortaleza, e eu vim aqui para Recife. E uma prima minha, chamada Suzy, eu tenho um carinho maravilhoso por ela, hoje ela está aposentada, ela é policial civil aqui de Pernambuco, ela é escrivã aqui da Polícia Civil de Pernambuco, e filha única, minha tia, a mãe dela é irmã do meu pai, Nilson, Gilberto também, meu tio, e assim, eu vim para cá, para Pernambuco, e eu vim meio que com a caixa dos peitos, né? E Suzy conseguiu para mim um kitnet, que era de uma chefe dela, Dona Nani, já falecida, que eu nunca tive a oportunidade de conhecer em vida para agradecer. E essa Dona Nani era uma viúva, idosa, e Suzy era como fosse, antes de Suzy passar na polícia, no concurso da polícia, como se Suzy fosse uma secretária dela. E aí ela tinha vários imóveis que Suzy administrava, e Suzy disse, olha, tem um primo meu que está vindo morar aqui no Recife, e eu queria que a senhora emprestasse um kitnet para ele morar. Ela tinha vários kitnets no apartamento, e ela pediu um emprestado, em comodato, e fizeram um contrato de comodato comigo. Comodato é o empréstimo não oneroso. E aí ela me cedeu esse apartamento para morar, era um quarto, era uma sala, um quarto, um banheiro dentro do quarto e uma cozinhazinha que era mais ou menos da largura dessa minha mesa aqui. Sem brincadeira, a cozinha, minha mesa tem 1,20 m, a cozinha tinha 1,40 m de comprimento por 45 de largura. Não, 45 não, acho que 1,50 m. Se eu me virasse, eu não conseguia abrir o braço na largura da cozinha. Aí tinha um fogão, a geladeira e a pia assim que cabia, contado 4 pratos e dois copos. E na sala tinha um sofazinho de 2 lugares que a gente tinha botado, uma mesazinha com 2 cadeiras que eu usava para estudar, tinha uma televisão no quarto, uma camazinha, um guarda-roupa que a mãe tinha comprado e o banheiro. E assim, não me faltava nada, posso dizer a você que me faltava nada, tudo, mas também não era nada que se diga assim, que vida luxuosa. E eu estudava na Faculdade de Direito do Recife e morava no 13 de Maio. Morava na José de Alencar. A galera aqui de Recife talvez conheça, hoje tem um shopping Boa Vista. É aquela rua do lado do shopping Boa Vista, entre shopping Boa Vista e Mustang, é Rua José de Alencar. Eu morava lá embaixo da José de Alencar, perto de onde hoje é o Hospital Novo da Unimed, eu acho que chama Unimed 3. E eu morava nesse kitnet, no edifício Arpege, quem um dia passar por lá vai ver, e estudava na Faculdade de Direito do Recife. E dava mais ou menos aí, eu acho que uns 25 minutos de caminhada da minha casa para a Faculdade de Direito do Recife. 25 minutos indo, 25 minutos voltando, 30 minutos, mais ou menos. E eu não vou mentir para vocês, por vezes eu tinha preguiça de ir. Por vezes eu dizia, eu não vou não. Principalmente eu estudava de noite, né? E eu não vou não. Eu comecei a dar aula de história desde o primeiro período da minha faculdade, porque eu tenho que me sustentar. E trabalhei em vários colégios do Recife, mas eu comecei por baixo, eu comecei trabalhando nos colégios do centro do Recife. Tenho um carinho muito grande pelo Colégio Carneiro Leão, que existe até hoje aqui no Recife. Foi o primeiro lugar que me deu um emprego aqui no Recife. Aí depois do Carneiro Leão fui trabalhar em Rosto, 2001, Alfa, Colégio Brasil, Colégio Marista, e fui. E às vezes eu estava cansado, tinha dado aula a manhã toda, a tarde toda, aí de noite eu ia tomar banho e dizia, pai, não vou para a faculdade não. E sempre que eu não ia para a faculdade, sempre que eu ficava com preguiça, não era nem de ir para a faculdade, era de ir e voltar andando, então não tinha carro, e de ir e voltar andando. Eu parava assim e dizia, eu sou um menino velho, 20 anos de idade, estou estudando na Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, que tem gente que matava e morria para estar aqui. Naquela época quase não tinha, ninguém conseguia passar, eram 40 vagas para de manhã, 40 vagas para de noite, eu fiquei dentro dessas vagas, num vestibular concorridíssimo. E eu não vou para a faculdade porque eu estou com preguiça de andar. E aí vinha a percepção do tempo. E por mais cansado que eu estava, eu ia. E era curioso, parece que Papai do Céu queria mostrar o caminho. Que nesses dias eram os dias que eu mais aprendia. Que sempre tinha algo diferente. Que sempre tinha um professor que trazia uma informação que ia servir para mim na vida toda.
Às vezes eu tinha preguiça de subir a biblioteca da Faculdade de Direito do Recife. Ela não sei como é hoje, faz um tempo que eu entrei. A Faculdade de Direito do Recife é um prédio histórico, é construído no modelo francês, do início da década de 20, é um prédio belíssimo. Um dia que você vier no Recife, vale a pena você conhecer, de frente o 13 de maio. E na minha época, tinha a entrada principal e a entrada dos fundos, e a biblioteca ficava, você ia para a entrada dos fundos, subia uma escada de madeira, e era lá em cima. E era tipo assim, era catálogo. Você queria uma obra, aí você ia numas fichas, eu não me lembro não, umas folhazinhas de papel dobrado, umas cartolinas assim duras, que era dentro de umas gavetinhas, aí você ia lá, era por ordem alfabética, aí você queria, por exemplo, Pinto Ferreira, aí era Ferreira, vírgula, Pinto, porque era primeiro o sobrenome. Aí você ia lá no F, aí saía procurando lá as folhinhas, aí estava lá Pinto Ferreira, aí você tirava, acho que era ficha catalográfica que chamava. Aí tinha lá a obra, o volume e o local da estante onde estava. Se a ficha tivesse ali dentro, é porque o livro estava na biblioteca. Se você não achasse a ficha, é porque o livro não estava. Aí você ia lá, pegava o livro na estante, botava aquela ficha dentro e levava para as moças que trabalhavam na biblioteca fazerem o registro da saída. E se eu não me engano, a gente tinha 7 dias, ou era 10 dias, para estudar pelo livro e devolver o livro na biblioteca. E às vezes ficava uma fila grande, tinha que procurar, e eu ficava com preguiça disso. Eu tinha preguiça de subir e tal. E aí eu parava e pensava, quantas pessoas dariam tudo para poder estar aqui na biblioteca da Faculdade de Direito do Recife, tendo que esperar na fila para levar um livro. E aí vinha a percepção do tempo. Se eu não fizer isso hoje, eu vou fazer isso quando? Se eu não subir agora, eu vou subir quando? Se eu não ler agora, eu vou ler quando? Nem sempre eu conseguia ter essa maturidade. Não vou mentir para vocês não, eu tenho grandes amigos da época da faculdade, é tanto que minha turma, ela é conhecida na faculdade como turma do Cirrose. O nome da turma é Barbosa Lima Sobrinho, mas é a galera do Cirrose. Irã, Mezenga, Guga, Rebeca, Kilma, Hermes, hoje são grandes profissionais do direito. Brasil, em Pernambuco, Brasil afora, mas era a nossa turma de faculdade. E muitas vezes eu gaziei aula e fui beber. A Faculdade de Direito do Recife era, na época, toda cercada de bares, como toda faculdade de Direito é. Cercada de bares. Aí tinha a Maluquinha, que a gente chamava de Little Crazy Girl. Tinha o Bar do Podrão. Aí lá embaixo tinha Raimundinha. Era todo lado que você se virava tinha alguma coisa. E eu cansei de várias vezes gazear aula e beber. Então não foi 100% perfeito. Mas na maioria das vezes, na maioria dos momentos em que eu fui dilapidar esse patrimônio do tempo, parece que chegava um anjinho e dizia assim, bicho, não joga isso fora não. É a tua hora, é o teu momento. Um dia a vida vai cobrar. E acredite, senhoras e senhoras, a vida cobra valendo. Mas cobra valendo mesmo. Se você não desperdiçar, a vida já vai lhe cobrar. Imagine você jogando fora. Imagine você desperdiçando. Você não precisa ser 100% ali. Você não precisa ser aquele cara parecendo uma viseira de burro 100% não. Mas na maioria das vezes você tem que lembrar que o tempo não pode ser jogado fora. Até porque vai chegar uma hora que eu vou falar já. O pessoal está perguntando quantas horas eu estudava por dia, eu vou falar já. Até que vai chegar uma hora que você vai prezar desesperadamente desse tempo. E a vida vai fazer de tudo para que ele não lhe seja ofertado. Eu me lembro que um dos grandes nãos que eu levei na vida, e talvez um dos momentos de maior turnover que eu dei, eu tinha um sonho de fazer um vadimeco penal que fosse para cada prova. Eu tinha essa ideia. Eu dizia, eu quero fazer um vadimeco penal para cada exame da OAB. E quero que seja um vadimeco que, antigamente, no meu tempo, os caras iam fazer prova e levavam um vadimeco geral, um vadimeco específico e doutrina. Aí depois ficou só, não podia mais levar a doutrina, que eu sou do tempo que o povo levava uma mala de livro. Aí depois não podia levar mais doutrina, era só o vadimeco geral, o vadimeco específico. Eu dizia, meu irmão, tem como fazer um vadimeco que tenha tudo que o cara precisa na segunda fase de penal, com índice remissivo, com as remissões, com a porra toda, pro cara só levar aquele. E esse vadimeco ser atualizado a cada prova, porque eu via muitos meus alunos dizendo assim,
Porra, Pedro GG, eu tô com o Vadimec aqui do começo do ano, fui fazer a prova no meio do ano, já estava desatualizado. E eu achava que Vadimec para a segunda fase tinha que ser Vadimec toda prova. E aí eu fiz o primeiro. E levei um modelo, né? E levei numa editora. E levei um sonoro não. E mais do que levar um não. O cabo da editora me disse que ninguém nunca ia conseguir fazer um Vadimec para cada prova. Atualizar um Vadimec para cada prova e que ninguém nunca ia querer um Vadimec para cada prova. E eu demandei um tempo gigante naquela obra. Mais de um ano de trabalho. Mais de um ano de trabalho. Vocês não imaginam. As pessoas acham que fazer o Vadimec é um troço fácil. Depois que ele está pronto, você consegue atrasar. Mas vai fazer o primeiro, vai fazer as remissões. Deixa eu mostrar um negócio aqui a vocês. Mostrar aqui um negócio a vocês aqui. Essa aqui é a última edição do VAD. Tem mais de um ano, porque eu só vou fazer VAD agora quando vier o edital da prova. Eu faço um VAD para cada prova. Você pega um Vadimeco meu aqui assim, abrir aqui aleatoriamente, abrir no Código Penal aleatoriamente. O Vadimeco é grosso assim, não é porque eu vou no site do Planalto e pego as leis, não. Isso é fácil, todo mundo faz. Por exemplo, crime de descaminho, artigo 334. O que é ruim de fazer o Vadimeco são essas remissões aqui, ó. É você saber todas as exceções para onde você tem que mandar o cara em todas as leis. É você saber todas as súmulas aplicadas para o crime de descaminho. É você saber todas as particularidades que o cara tem que olhar aqui, ele tem que saber para onde ir. Isso aqui demora um tempo gigante. Deixa eu abrir aqui aleatoriamente em outro canto. Pronto, abri aqui, lá no Código Eleitoral, que não é nem minha área. E eu ter que fazer remissão para o Código Penal. Deixa eu abrir aqui, sei lá, ó, no Código Penal, crimes praticados por particular contra a administração. Olha o tanto de remissão. O artigo está aqui, isso aqui tudo é remissão. As súmulas, as leis específicas. Tinha demorado um ano, investimento de tempo para eu fazer isso. O cara sequer folheou, porque estava lá. Não sei se vocês sabem como é quando você imprime. Aí você imprime, bota um lado e do outro, bota uma espiral no meio, manda botar uma capa de plástico, não é como fosse hoje. A capa da frente era transparente e a de trás era azul. E era uma espiral assim, ó, dessa grossura, que não estava diagramado nada, com as remissões. Eu fui lá nas principais, passei marca-texto e tal. O cara nem se dá o trabalho de olhar, ele simplesmente disse que ninguém ia ter condição de fazer isso toda a prova, não. Beleza. Eu tinha ido para São Paulo mostrar o Vadimeco pro cara. Peguei um avião, fui. Na época eu dava aula em curso presencial, eu estava migrando para online. Entrando para curso, dava no satelitar, estava migrando para online. Foi um momento complicado da minha vida. E eu gastei sem poder e fui. Beleza. Pois é. Ele não fez não. Mas está na 18ª edição aqui. Não está na primeira, na segunda nem na terceira. E sabe por que ele não está na 21ª? Por causa da pandemia. Porque se não tivesse sido a pandemia, para quem não sabe, não teve prova de segunda fase da OAB. O pessoal que ia fazer a prova em março vai fazer em dezembro. O ano 2020 não teve segunda fase da OAB, ainda está no edital de 2019. Se não fosse, estava na 21ª edição. E quando teve gente que disse que não queria fazer, apareceu um doido, chamado Maurício. Maurício, do blog Exame de Ordem, que estava aí no começo da transmissão. Maurício, que agora às 10 horas e 3 minutos, 22h03, vai fazer uma live com vocês. Maurício, que é meu sócio, que a gente leva a pedrada junto. Ele me chamou para a gente ter uma editora. Me lembro como se fosse hoje. Ele me contou a ideia dele e eu perguntei: tu tá me contando, pedindo meu conselho ou me chamando? Eu estou lhe convidando para ser meu sócio. E a gente foi. E a gente não fez só o meu Vadimeco, não. Nós fomos as primeiras pessoas do país a fazer Vadimeco específico para a prova de todas as áreas. E aí eu demandei tempo. Teve penal, civil, constitucional. Eu tive orgulho de ter grandes autores na nossa editora. E era tempo, velho. Quando o povo dizia que era impossível, as mesmas pessoas que disseram que era impossível, depois passaram a copiar. O mesmo cara que disse
que ninguém ia ter condição de atualizar um vadimeco a cada 3 meses, agora é um dos que faz vadimeco a cada 3 meses. Porque botar o tempo e querer fazer, poucos querem. Mas pegar o trabalho dos outros, copiar, todos querem. E sabe o que é curioso? Mesmo a gente investindo todo o tempo, mesmo você dando o seu máximo, nem sempre a vida é justa. É outra coisa que vocês precisam estar ligados. Nem sempre a vida vai ser justa. Sabe o que aconteceu com a editora minha e de Maurício? A gente foi roubado. A gente tinha um terceiro sócio. Eu acreditava na bondade humana dessa pessoa, o Maurício também. E a gente foi roubado. Eu tinha 8 livros. E escutei um cara dizer que eu ia perder os 8, que eu ia brigar na justiça. Eu não perdi os 8, não. Não consegui refazer todos. Mas está aí, vão sair. O tempo é o Senhor da razão. O tempo é o Senhor de tudo. E é uma briga na justiça que talvez minha filha receba um dia. Mas estou preocupado com isso, não. E na época eu fiquei pensando, porra, eu joguei todo o meu tempo fora. Eu vi Maurício agoniado porque pegaram o que ninguém tinha conseguido fazer, que era o direito autoral dele, o direito autoral meu, o nosso tempo, o nosso trabalho, 3 anos de ralação, e roubaram. E nos expulsaram do que nós fizemos, porque simplesmente nós achávamos que os outros não eram capazes de fazer com a gente, o que a gente não seria capaz de fazer com os outros. E aí um assunto off-topic aqui, já que a gente está falando de tempo. Crianças, acreditem. As pessoas são capazes de fazerem coisas abomináveis com vocês para conseguirem o que querem. Mesmo que você não tenha coragem de fazer algo abominável com os outros, não ache que os outros vão agir da mesma forma como você. Eles não vão. Tem muito filha da puta no meio do mundo. Muito. Eu espero que você nunca seja um filho da puta. Mas pelo fato de você não ser, não confie. Não confie. Porque tem muito filha da puta no mundo. Que vai passar por cima de você, se preciso for, dizendo que é seu amigo para conseguir o que quer. E quando isso aconteceu, a gente parou para pensar, caramba, bicho, o tempo foi jogado fora. O tempo que era nosso bem mais precioso, quando já éramos adultos, casados, o tempo que era nosso bem mais precioso foi jogado fora. E durante uns meses, eu não vou mentir para você não, eu vivi a frustração de achar que meus 3, 4, 5 anos trabalhados naqueles livros tinham sido perdidos. Até que um dia Maurício, essa percepção não foi nem minha, essa percepção foi de Maurício, ele disse assim, levaram parte do que sabemos fazer, mas será que eles continuarão sabendo fazer o que nós sabemos? Foi mais ou menos assim que Maurício falou. E foi aí que deu aquele estalo. Eu costumo dizer que amigos são pessoas que Deus, quando quer mandar um recado, Ele usa essas pessoas. E tem muito filho da puta no mundo e muitos poucos amigos. Mas se a criatura fosse um amigo de verdade, é um irmão que não tem sangue. E eu acho que nesse dia, Papai do Céu mandou um anjo falar pela boca de Maurício. Realmente. Quem fez uma vez faz várias. E aí eu me lembro que a gente disse, não, vamos fazer o seguinte, se quem fez isso com a gente tem coragem de passar por cima de tudo e de todos, vamos criar uma casa onde ninguém passa por cima dos outros. E aí veio o Jus 21, a gente continuou fazendo nossos livros, continuou tocando os nossos cursos, tentaram roubar o blog de Maurício, que talvez seja, antes de existir qualquer coisa na internet do AB, existiu o blog de Maurício. E tentar tirar de Maurício o blog. Como se não fosse dele, como se não fosse ele que tivesse trabalhado, como se fosse ele que tivesse dado a cara. Mas não conseguiram. E aí veio o Jus 21, Jus 20 hoje é Jus 21, blog Exame de Ordem, Provimento, a gente tem uma parceria boa com a editora Letramento, nossos livros estão aí sendo feitos, todo dia eu escrevo alguma coisa. E eu percebi que quando você dedica tempo a algo, mesmo que você perca a matéria,
Se você se dedicou com paixão, você não perdeu tempo. É por isso que você tem que saber investir. Eu passei um bom tempo remissionando o Vadimeco. E passei um bom tempo atualizando as remissões. Vocês sabem quantas remissões essa 18ª edição tem aqui do Vadimeco? Quantas remissões ao todo? São 53.600 remissões. 53.600 remissões minhas. Vocês sabem para quantas remissões a edição nova vai? 62 mil. Tem 62 mil exceções. E eu que achava que tinha perdido tempo fazendo alguma coisa que foram e me roubaram, eu descobri que não. Sabe por quê? Porque hoje eu sou capaz de conversar com quem quiser conversar sobre as exceções do penal e do processo penal. Eu sou capaz de conversar com quem quiser conversar sobre a lógica do Código Penal, do Código de Processo Penal e da legislação extravagante. E graças a Deus, quando eu abro a boca e falo alguma coisa sobre direito penal e processo penal, ainda quem não concorda comigo respeita o que eu estou dizendo. Sabe por quê? Ainda quem não concorda comigo respeita o que eu estou dizendo? Porque sabe que eu investi para poder abrir a boca e falar o bem mais precioso, que é o tempo. Hoje, eu sou capaz de apontar para vocês, dentro de um vadimeco desse tamanho, onde é que estão as 10 principais pegadinhas do Código Penal e do Processo Penal. Eu vou até fazer isso agora, quando for mais perto da prova, eu vou fazer com os alunos da segunda fase do JUS 21, eu faço uma aula só para marcar os detalhes. Tem 10 coisas aqui que quase ninguém sabe de penal e 10 de processo penal, eu sou capaz de dizer. Então, o que eu investi do tempo não é perdido. Eu escuto algumas pessoas falarem assim: Giovanni, eu perdi tempo quando eu estava no colégio, eu estudei biologia, eu estudei química, eu estudei física, eu perdi tempo. Não, você não perdeu. Acredite, você não perdeu. Quer ver um exemplo? Eu estava voltando de Fortaleza, hoje é domingo, eu estava voltando de Fortaleza ontem, sábado. Eu fui lá, bater um papo, trocar uma ideia com o pessoal. E no voo de volta, o avião estava na Azul e o Azul foi pousar. E quando estava bem pertinho de pousar, o piloto acelerou e fez uma coisa chamada arremetida. Ele abortou o pouso e arremeteu. Quando ele arremeteu, a pessoa que estava do meu lado se segurou assim na cadeira aquele avião da Azul era um Embraer 195, então só são 2 e 2. Então a pessoa que estava do meu lado se segurou assim na cadeira e disse: pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo? Está tendo algum problema? E eu olhei para ele e realmente eu me assustei com a reação dele. Eu disse: o senhor está bem? Se a gente vai cair, está acontecendo alguma coisa? Eu disse: não, senhor, não está acontecendo. O piloto está acelerando, tem que diminuir a velocidade. Aí eu fui explicar para ele o que era um pouso não realizado. Eu fui explicar para ele o que era uma arremetida. Eu disse para ele que o piloto estava se aproximando e que muito provavelmente alguma aeronave não tinha livrado a pista, tinha entrado um cachorro na pista, ele tinha perdido o envelope de pouso ali e que ele simplesmente tinha dado potência nos motores para ganhar sustentação, recolhido o flap arremetido, ele ia fazer órbitas para poder entrar de novo. Eu expliquei para ele que era um vetor, ele tinha resultante de força, ele tinha que entrar num vetor perfeito de pouso. Isso é física. E eu expliquei de uma forma tão simples para o cara, que o cara se acalmou e disse: eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Não foi tempo perdido quando eu estudei vetor lá no 3º ano do ensino médio. O que você investe no estudo nunca é tempo perdido. Ainda que os frutos materiais desse estudo lhe sejam tirados. Porque se você investir o tempo, os frutos tirados frutificam novamente. E isso eu aprendi nessa vida. E invista agora. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que você vai precisar do tempo para sua esposa, para o seu esposo, para sua família, para os seus filhos, para os seus pais. Lembra que eu falei que o tempo, no ocaso da vida, passa mais rápido? Vai chegar uma hora que os seus pais vão estar mais perto desse ocaso e ele vai se aproximar cada vez mais rápido. Você vai precisar de tempo para estar com eles. Porque também um dos sinais de maturidade é você devolver na velhice dos seus pais o que eles lhe ofertaram no início da sua vida. Quando seus filhos nascerem, você vai querer tempo para deitar no chão contra eles. Quando seus filhos nascerem, você vai querer tempo para brincar com eles.
E você só vai conseguir ter esse patrimônio se você investir no tempo certo. Você só vai conseguir isso se você fizer um investimento no momento certo. Se você é jovem, se você está estudando, se você precisa estudar, eu sei que tem gente que perdeu o tempo e agora precisa estudar. Lembre-se, nunca desperdice conscientemente esse patrimônio. Vou dizer de novo, lembre-se, nunca desperdice conscientemente esse patrimônio. Não seja raso, não seja idiota, não seja imbecil, não seja fugaz. Alimente o seu intelecto e não o seu ego. Alimente aquilo que vai lhe permitir colher frutos e não aquilo que simplesmente vai satisfazer veleidades humanas. Pense nisso. Reflita sobre isso. Eu acho que nós, professores, nós temos que ensinar disciplina. A disciplina. Mas nós também temos que mostrar caminhos. É muito fácil você olhar pessoas que querem ensinar caminhos fáceis. Mas se permita, por favor, escutar pessoas que querem dar dicas de caminhos que nem sempre são tão fáceis, mas que às vezes são mais reais, né? Às vezes são mais plausíveis, às vezes são mais naturais de serem seguidos. Eu acho que é isso. Que a sua semana seja abençoada, que você aproveite demais o seu tempo nessa semana. Que o Papai do Céu permita que o seu tempo frutifique e nos acompanhe ao longo da semana aí, que tem muita coisa de direito penal e processo penal durante a semana. Um cheiro para quem foi de cheiro, um abraço para quem foi de abraço.